Bora. Senhor, tá ligado? Senhor, meu Deus, Pai amado, querido Jesus, que o Espírito de Deus, Espírito Santo, Jesus Cristo, abençoe, ilumine, dê força, sabedoria. Que o Espírito de Deus nos leve no caminho certo, na vereda da verdade, no caminho da sabedoria. Bota a tua cadeira ali. Que Deus não deixe que nada nos aconteça. Estamos começando uma obra, o apóstolo Fernando, presidente, e a vice Simone Cordeiro de Faria, vice-presidente da obra. Desliga esse celular, por favor. Quem tiver celular, por favor, desligue. Não dê uma conversa. Em nome, não, curtir sensual. Em nome de Jesus. Que Jesus, com o Espírito de Deus, nos abençoe. Presta atenção, gente, a pregação, presta atenção. Preste mesmo. Se desligue de muita coisa, presta atenção. Deixa que quer ouvir. Quer vir para aqui, meu amigo, para ouvir? Venha para aqui. Venha para você ficar mais perto. Preste atenção. Certo, preste atenção. Descendente de Siá. Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Primeiro capítulo, versículo 38. Descendente de Siá. Isso aqui, gente, era as descendências de Deus. Que vocês não vão entender muito, porque vocês não vêm acompanhando lá de trás, né? Quando você vem acompanhando lá de trás, vocês vão ver que é as descendências, como as coisas andam. Os filhos de Siá foram Lotá, Zabá, Ziboá, Aná, Dizi, Izi e Rizá. Os filhos de Lutá foram Ori, Oná, Irmá, Dilatá, foi Tiná. Os filhos de Zombá foram Ali, Mananete, Ebaú, Safu, Oná. Os filhos de Zebiú foram Aiás, Aná. O filho de Aná foi Dessom. Os filhos de Dessom foram Anarão, Ezã, Itrá, Quirá. Os filhos de Izá foram Bilá, Zafá, Jacá. E os filhos de Zí foram Uzi e Ará. Esses são a descendência dessa origem de Adão e desse povo. Boa noite. O rei e chefe de Edom, capítulo 1, versículo 44. Presta atenção, não venham para aqui brincar nem conversar, não. É melhor sair. Aqui nós estamos, não era nem para estar fazendo isso. Eu estou fazendo, aqui foi para fazer, para ajudar vocês. Aqui é para mim pregar a live. Mas eu quero ajudar vocês. Mas presta atenção. Estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Antes não existia rei dos filhos de Israel. Presta atenção, Maria. Belá, filha de Biá, e o nome da sua cidade era Binabá. Belá morreu em seu lugar. Reinou Jobiá, filho de Sirá, Bozá. Capítulo, versículo 24, 45.
Jobabe morreu em seu lugar. Reinou Uzão da terra dos Temanitas. Ó, já outra raça, outra origem, outro povo. 46. Uzão morreu em seu lugar. Reinou Hadade, filho de Bedade. Este derrotou Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Evite. Gente, a Bíblia, logo no começo do capítulo, ela é muito complicada. Aí depois que vai para o meio, vai passando, a complicação dela vai melhorando. Hadade morreu em seu lugar. Reinou Saulá de Maracá. Salá morreu em seu lugar e reinou Saul de Reoabe, junto ao Efrete. Saul morreu em seu lugar e reinou Abi, Anã, filho de Acabe. Baú-Ama morreu em seu lugar, reinou Hadade, e o nome de sua cidade era Piaú, e da sua mulher era Mitrabil, filha de Mestre, filha de Zebedeu. Hadade morreu. Gente, o que eu estou achando estranho nessa Bíblia que eu estou lendo aqui, é que nas outras Bíblias que eu li, não falava em mulher, só homem. E esses aqui, elas estão falando muito nas mulheres dos homens que morreram. E não é normal isso dentro da Bíblia. Não é normal, porque naquela época antiga, mulher não tinha valor de nada, não. Mulher era um objeto de uso deles. Não tinha valor de nada, não. Vamos lá. Estes são os nomes dos chefes de Edom: Tiá, Avé, Getedé, o Olibana era Pinó, que mais temia Ebrasa, Magidel. Irmão, estes são os chefes de Edom. Agora já vai mudar o sistema da palavra. Descendente de Israel. Aí já vai agora mudar totalmente o sistema da Bíblia. Preste atenção. Preste atenção para vocês aprenderem alguma coisa. Estes foram os filhos de Israel: Rubinho, Simeão, Levi, Judá, Esacar, Zebulu, da José, Benjamim, Malfetali, e Gade e Ezer. Está vendo como já mudou? Ela vai mudando, conforme ela vai crescendo, você vai lendo, eles acabam com aquela familiagem que a gente lê tanto. Descendente de Judá. Os filhos de Judá foram Hernon, Silá. Estes 3 filhos nasceram em Bati, sua cananeia. O primogênito de Judá, e foi mal aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Veja, preste atenção, viu? Quem é Deus? Preste atenção. Olha, primogênito de Judá foi mal, olha, aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor matou. Quem matou? Deus. Porém, Tamar mora em Judá e lhe deu à luz Piriz, e Será. Todos os filhos de Judá foram 5.
Os filhos de Periz foram Enã, os filhos de Zará, Forã, Zirá, Etá, Emá, Calcu e Dará, Sica todo. Os filhos de Cananeu foram Acá, perturbador de Israel, que pegou nas coisas com demanda. E os filhos de Etá foi a Sari. E os filhos de Enós, que lhe nasceram, foram Geraneu, Ramo e Calubi. Regerou Ananibi gerou Moanizon, príncipe dos filhos de Judá. Nassã gerou Samu gerou Bazu gerou Obedé gerou José gerou Eliabe e seus primogênitos. Abinabe, segundo Samir, terceiro Natanael, quarto Radi, quinto Ezon, sexto Davi e o sétimo, as irmãs deste foram Zeri, Abigal. Os filhos de Zeri foram três: Abisal, Jeabe e Azar. Abigal deu à luz a Manasés. O pai de Manasés foi Jeté Esmalita. Gente, presta atenção, que nós aqui, Deus está tentando ensinar a gente a geração, a gente chegar à geração de Jesus. Se a gente não entender isso aqui, nós nunca vamos chegar à geração de Jesus. Ouviu, Maria? Está ouvindo? Caleb. Quem é Caleb? Filho de Ezon. Gerou filhos de Esabe. Sua mulher de Jerioté. Os filhos deste foram José, Zobabé, Arnadom, Azubá, morreu, e Calabe tomou para si Efrã, da qual lhe nasceu Enã. Enã gerou Iri, o Iri gerou Bezali. Então Esaron teve relações com a filha de Noqui, pai de Jealade, e ela tinha 60 anos de idade, quando tornou a ele, deu à luz Zegube. Zegube gerou Jair, tiveram 23 cidades. Na terra de Jeade gerou Arã, tomaram as aldeias de Jair, juntamente que Querinate e suas aldeias, saber 60 lugares. Todos estes foram filhos de Naqui, pai de Joadi, e depois da morte de Azon em Caleb, Efrã, Abi. Mulher de Ezoru, lhe deu à luz Azul, pai da Tecla. Gente, presta atenção à Bíblia. Você está ouvindo isso, aí você começa a juntar isso aqui com o passado de hoje, vocês vão ver que é a mesma coisa. Vocês não estão vendo? Presta atenção que você vai ver a descendência sua, a descendência da sua família, de seu pai, do seu parentela. Os filhos de Genanã, primo gentil de Ezon, foram Rão, o primogênito, Buná, Herã, Osá e A. Geraneu teve outra mulher, cujo nome era Atará. Esta foi mãe de Onom.
Os filhos de Raprigento, de Geramaneu, foram Maná, Jani, Equá, e os filhos do Oná foram Saí e Jadá. E os filhos de Sanai foram Nababe. Abizar, a mulher de Abizar, chamava-se de Abiú, e lhe deu à luz Abá e Mali. Os filhos de Madá foram Selentes e Paio, Selentes de morrer sem filhos. Os filhos de Apoim foi Izá, os filhos de Izá foi Cessá, e os filhos de Cessá foi Ali. Está vendo gente que não tem família? É uma raça, é uma origem. Mulher que não tem filho, pai que não tem filho, que nunca conseguiram engravidar, é uma origem. É como gente que tem 7 dedos. É uma origem, é uma raça. Os filhos de Judá, irmão de Sanael, foram Jeté, Jonatas. Jeté morreu sem filho. E os filhos de Jonatas foram Pelati, Sassá. Estes foram os filhos de Jonas, Geraneu. Cessá não teve filhos, mas filhas. E Cessá tinha um servo egípcio, cujo nome era Jará. Cessá deu sua filha por mulher a Jará, e quem ela deu à luz? Ataí. Ataí gerou Natã. Natã. Quem é Natã na Bíblia? É, Maria? Hein? Um profeta. Está triste, Maria? Não. E Natã gerou Zebadi. Zedabi gerou Efrã. Efrã gerou Obedé. Obedé gerou Jeú. E Jeú gerou Azarias. Azarias gerou... quem é Azarias? Quem é Azarias? Gerou Elias, e Elias gerou Elisá. Elisá gerou Samiá. Samiá gerou Salu. Salu gerou Geranias. E Geranias gerou Eliane. Quer dizer, se você conhece a Bíblia, você vai ver essa geração e você vai conhecendo, vai se lembrando lá de trás quem são eles e quem é os primogênitos deles, a família deles. Primogênito de Caleb. Quem é Caleb? Caleb é aquele que sobrou dos 600 mil pessoas. Caleb e Josué. Irmão de Genuel, filho de Manassé, que foi o pai de Zefi, filho de Marias, foi Abi, Edrom. Os filhos de Edrom foram Caru, Tapu, Requem, Samá, Semá, gerou Razão, pai de Joquião. E Requião gerou Sanai, filho de Sanai foi Noã. Noã foi filho, pai de Betizá. Efrã combinar de Caleb, deu à luz Arã, Mozá, Gazá, Ará, gerou Gazá. Os filhos de Jadai foram Rexim, Jordão, Jezá, Pelat, Efã, Zoafi. Quer dizer, isso aqui, gente, é a geração do povo de José do Egito, de Jacó. É o povo das 70 pessoas que veio
lá com José do Egito. Olha a multidão de gente. Se você não entender isso aqui, você não vai entender Deus. Você não vai entender Deus. Porque todo esse povo aqui, significadamente, na palavra, significa que são descendência de quem? De Moisés. Foi o povo que trouxe de Moisés. De Amoacá, suas concubinas. Ó. Quantas concubinas Salomão tinha? 300. Caleb gerou Zebé. E Tirana, Moaca, deu à luz também Zafé, pai de Manabade. Zafé, pai de Machani e de Giade. Acazé foi filho de Caleb. Caleb, quem é Caleb? Aqui tem uma empresa chamada Caleb, não tem? Lá no mercado do produtor. Estes foram os filhos de Caleb e os filhos de Erru, primogênito de Efrão, foram Sabor, pai de Quirenita, Geri, Saul, pai dos Belanitas, Efri, pai da Biquirita. Os filhos Sobal, pai de Quirenite, Geri, foram Aroni, Amonita. As famílias de Querita, Geri, foram os 30, os Tuitas e os Sunanitas, os Minorzil, desde procederam os Zoranititas e os Estonitas. Todos esses foram das tribos, das 12 tribos, foram se abrindo, família com família, e foram criando o quê? Regiões com reis, com isso, com aquilo. Os filhos de Samuel foram Belém, foram Metofarita, Atrotita, Beté, Joabe, Ezi, Amananita, Zoril, as famílias dos escribas que habitavam em Jebis. Foram os Tiratitas, os Senanitas e os Sucanitas. Estes são os queronius que vieram de Ananita, pai da casa de Rebeca. Quem é Rebeca? Hein? A esposa de quem? De Isaac. Aqui é a história todinha. É a história todinha da Bíblia. Filhos de Davi. Deve ter pouco. Estes foram os filhos de Davi, que lhe nasceram em Hebrom. O primogênito Enom de Enom, a Gessolita, segundo Daniel de Abigal, as Canalitas, terceiro Abisalão, filho de Noaca, filha de Taunia, rei de Gui, o quarto Adonita, filho de Egita, quinto Zefanitas de Abital, sexto Trião de Erru, sua mulher, 6 filhos, lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses e 33 anos. Ele reinou em Jerusalém. Estes lhe nasceram em Jerusalém: Senai, Zobabé, Natã. Natã de quem é filho? De Davi. De Davi. E Salomão, filho de quem? Davi. Estes 4 lhe nasceram em Beá. Sabe, filho de Daniel. Nasceram-lhe
mais Eba, Elisana, Elifalita, Nogá, Nefeg, Jafi, Elisana, Eliade, Elifelita, 9 a todos. Estes foram os filhos de Davi, além dos filhos do Ubitana e Tamar, irmão dele. Gente, para vocês entenderem a Bíblia, vocês têm que prestar muita atenção e compreender atrás. Se você não entender atrás, você não vai entender nunca. Porque eu entendo da geração atrás. A descendência de Salomão. Filho de Salomão foi Robão, de quem filho de Abis, quem foi filho Azar, de quem foi filho Josafá, de quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acácia, de quem foi filho Joas, de quem foi filho Anazeu, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jordão, de quem foi filho Acais, de quem foi filho Isaque, de quem foi filho Manassés, de quem foi filho Anã, de quem foi filho Josias. Os filhos de Josias foram os primogênitos de Joana, o segundo Joanica, o terceiro Zedaquisa, o quarto Salu. Os filhos de Jeonaque foram Jeconisas, Zedaquina. Os filhos de Joaquim, o cativo, foram Soalita, Maquirão, Pedais, Zená, Jeconias, Osaná, Medadias. Os filhos de Penias foram Zorobabel, Samuel. Filho de Zorobabel foram Misolão, Ananias, Salonita, irmã dele, e Azubá, Requidias, Azadias, Josabel, Ezadi, 5 autores. Os filhos de Ananias foram Palatis, Josias, os filhos de Rafi, os filhos de Arã, os filhos de Odanias, os filhos de Zacanias, os filhos de Zecanias, foi Sanias. Os filhos de Sanias foram Atu, Igual, Baria, Moari, Safati, 6 autores. E os filhos de Moari foram Elisó, Isaac, Ari, são 3 autores. Os filhos de Eleoneu foram Odanívia, Elis, B, Pelazis, Acu, Joana, Belazis e Ania, 7 autores. Diga amém. Amém. Terminou o capítulo 4, certo? Você vê como é as coisas de Deus. As coisas de Deus, ela é assim. É crônicas. A gente vai mudar de crônica agora para frente, vai mudar muito. Daqui, quem der me obedecer e resplandecer o meu território. Da agora para frente já vai no capítulo 4 em diante, a leitura já vai mudar muito. Então, gente de Deus, vocês têm vezes que podem achar eu chato, e eu quero que achem mesmo. Faço questão. Mas eu sou chato por uma coisa, que eu quero ver o bem de vocês. Eu quero ver vocês aprender alguma coisa. Porque no dia que Deus me chamar daqui ou para outro lugar, ou para outro mundo, vocês vão ter o direito de dizer: passou alguém aqui falando a verdade. Eu não aprendi porque não quis, que eu fui ruim.
não pode me condenar, não pode me condenar. O senhor está entendendo, irmão? Porque será se os pastores de vocês que estão do outro lado têm esse dom de dizer isso? Tem nada. Tem nada. Porque você se envergonha de ler a palavra de Deus. É chato. Os primeiros da Bíblia, os primeiros capítulos, os primeiros livros do livro é muito chato. Porque eles têm que dizer a descendência. Como é que eles vão contar uma história se não conta a história de uma descendência? Como é que eu vou contar uma história minha se eu não conto que eu sou neto de Bastudona? Sou neto de Bastudona, sou neto de Pedro Taí da Cioli, pai e mãe. Eu vim de uma família cafeicultor, eu vim de uma família de gentes direitas, de bem, trabalhadores. Eu vim de uma família de um pai que recebeu o título de 5 cidades diferentes, cidadão de bem. Como é que eu posso contar? Se eu não contar a história bíblica. Isso é a raça da gente. Isso é a mesma coisa. Eu não estou aqui nesse mundo, eu já tenho um descendente de lá, nascido aqui. Essa descendência que é nascida aqui, eles têm que saber da minha vida. Da vida da mãe, quem foi a família da mãe, para poder criar outra geração. Isso, minha gente, essa geração, essa leitura que nós estamos fazendo aqui, que é chave, está contando a história das tribos que foi repartida. Tribo Benjamim casava com a tribo de João, casava com a tribo de fulano, se amigava, se juntava, ali já criava outra origem. Aí a descendência começou a crescer. Você vê a história aqui de Salomão. Veja a história de Salomão. Quantos filhos Salomão teve? Davi, quantos filhos Davi teve? Milhões. Hoje tem gente lá no Egito, lá no deserto, que é família de Salomão, que é descendência de Salomão. Tem família lá no deserto que é família de José, casado com Maria. Lá tem descendência de Jesus. Se puxar a história e fizer um levante, vai saber de onde Jesus veio, com quem foi. Porque a Bíblia está dizendo isso. É complicado, é chato de ler, que é um nome difícil demais, chato de vocês compreender. Eu já não sei ler bem mais português, eu vou ler inglês, sei lá que porra língua é essa. Aqui tem língua de toda geração. É um nome diferente. Quando é um nome brasileiro, que a gente tem uma tendência de saber dele, a gente mais ou menos joga. Mas quando é um nome árabe, que aqui tem muito nome árabe, que é os árabes, eles são da descendência de quem? Das tribos de Moisés. E o povo não entende, meu irmão. Porque vocês aqui estão dentro de uma escola. Essa palavra que eu estou passando para vocês, o Espírito, ele vai aceitar. Não vai. O Espírito mal que estiver aqui, ele vai cair fora. Porque está falando na descendência de Deus, de Jesus. Isso aqui, pela Bíblia, são tudo santo. Tudo santo. Porque é da descendência de Salomão, é da descendência de José do Egito, de Jacó. Quem foi Jacó? Jacó brigou com Deus de face a face. Essa descendência. Para você ver quanto a descendência de Deus cresce. Jacó, quando veio lá do deserto, da seca,
só estão 70 pessoas. Dessas 70 pessoas, teve milhões e milhões, ninguém sabe nem contar hoje. Lá na região dele, lá. Aí quando a gente prega para vocês isso, que a gente explica a vocês, vocês ficam olhando assim, rapaz, eu vim aqui para receber uma cura, eu vim aqui para... Está errado. Você tem que vir aqui para ouvir a palavra de Deus. E a cura depois se acontece. Você está entendendo? Mas o povo não quer entender assim. Porque o povo não tem o costume de ouvir o Evangelho de Deus. O povo tem o costume de quê? De ouvir Maria, João, Pedro, Maria da Tapioca, Maria de Santa das Grotas, não sei porra, tanta coisa. Que isso não existe, isso é mentira. Isso foi criado pela Igreja Católica, não foi criado pela Bíblia. Nada disso aí foi criado pela Bíblia. Hoje eu estava pregando aqui, fazendo uma live, e eu falei uma coisa muito interessante, porque live é uma coisa e vídeo é outra. Estava falando uma coisa muito interessante. Fala, como foi que eu falei? Da descendência, puxei esse assunto. De Salomão, de fulano. Sim, puxei o assunto da Igreja Católica. A Igreja Católica até hoje só fez mentir. E ela continua mentindo. Porque quando eu entendi de gente, que era uma Bíblia velha assim, lá na casa da minha tia Zéfia, que era uma solteirona, quem disse que podia passar perto da Bíblia, tinha que passar assim. Quem podia, vai menino, mexer numa Bíblia daquela, vai para ver se tu não leva uma pisa, vai. Aperta lá que a poeira tapava. Aí o padre cria, eu tinha um medo desgraçado, o purgatório. Quem já viu falar aqui no purgatório? Você já viu falar no purgatório? Sim. Quem já viu falar no purgatório? Levanta a mão aí. Tu já falou? Já. Tudo aqui, não já? Ah, o purgatório. Ó, como de ladrão sem vergonha, padre. Vocês são ladrão, desgraçadamente. Purgatório. Seu pai morria, tinha matado ou tinha dado uma facada em alguém e morreu, se escondia. Chegava o padre lá. O que é que o senhor veio fazer aqui, seu padre? Vem dizer que seu pai está no purgatório. Porque o crime que ele fez não era crime para ir para o inferno. Ó, já mentiu. 2 vezes. Saiu mentindo. E o que é que eu faço para tirar meu pai do purgatório? O velho rico, muitas fazendas. Você dá metade da fazenda para a igreja, ou tantos hectares, passa a escritura, que hoje eu tiro seu pai da purgatório. Eu quero que o cara fazer. É para dar tão bom purgatório. É por isso que a Igreja Católica tem milhões e milhões de hectares de terra, gente. Ela é dona de Juazeiro quase toda. Então, isso foi desmascarado pela Bíblia. O povo começaram a ler a Bíblia, começaram a estudar a Bíblia, começaram a ver que isso não existe. E outra coisa que eles falavam, a costela de Adão. Botava lá, quem passava naquela costela velha de barro lá? A cabeça de João estava lá, o leite de Maria. Peste lá, já tanto leite para lá, uma coisa para dizer isso aqui salva. Gente, isso é absurdo, gente. Para os homens de Deus mentir dessa maneira. E os católicos ainda continuam vendo a mesma porcaria, o mesmo jeito. Quando veio a abertura da Igreja Católica, que entrou os padres, os papas meio doidos, começou a tirar isso, tirou a cabeça de João, tirou a costela de Adão, de Eva, tirou o purgatório, que acabou o purgatório, aí foi aquele som.
eita, esse Papa, ele é endemoniado, que ele foi ou não foi? Foi a reforma que houve na Igreja Católica. Aí foi quando eu saí da Igreja Católica. Eu não ia mais assistir isso. Porque já da hora que eu peguei na mentira, dali para frente eu não acredito mais. É igual a mim. Se eu chegar aqui e disser a você uma mentira, não venha mais aqui. Porque eu sou endemoniado. Se eu pregar mentira, não venha mais aqui. Eu profetizei uma seca. E ela está chegando. Mas Deus não me disse nem o dia, nem o ano e nem a hora. Nesse junho. Só fez dizer que vinha a seca. E ela vai vir. Um dia ela está chegando. Então, gente, foi isso que eu vi. Que Deus mandou falar para vocês. Aí veio a igreja evangélica. Para salvar um bocado de gente da católica. A igreja evangélica está fazendo pior do que a católica. Hoje, cara. Começaram dizendo logo que salva o povo. Já é uma mentira. Está dizendo que aceite Jesus que você vai para o céu. Já é outra mentira. Descaradamente, pô. Se a palavra diz que só vai para o céu quem veio do céu, como é que tu vai aceitar? Quem é um sem vergonha como eu e outros vai dizer, eu vou aceitar Jesus? Jesus é quem tem que nos aceitar, cara. Preste atenção na palavra. Começar a chamar a gente logo de bode. E eu não entendia porque era bode. Crente, não sei se você se lembra disso, crente era bode. Quem era crente era bode. Aí depois, quando eu comecei a ler o que era bode, eu comecei a ver que era aquele bode que eles entregavam no deserto. Para quê? Para os pecados. Eu comecei a ver na Bíblia. Mentindo também. Outra mentira. Vê esse pato conversa nada comigo, vê. Porque eu pergunto na cara dele. A maior mentira de vocês é a idolatria. Hein? Eu não pergunto, não, eu digo logo você é um mentiroso. Porque continuava fazendo. Não, ele não pode dizer nada, que ele vai dizer assim, se eu tirar a idolatria, os fiéis vão deixar de ir para a igreja. Que mais safado é o Zé, que vão tudo para a igreja, adorar um pedaço de pau, um pedaço de eu tenho medo de dizer, gosta de mim quem quiser. Aquilo é pecado gravíssimo. Israel pagou um preço por causa da idolatria, porra. E tu ainda continua fazendo? Adorar a Bíblia diz bem claro, e a Bíblia católica diz do mesmo jeito, que eu já li. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não espira. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mão, não apapa. Até a madeira que cobra a telha é amaldiçoado. E o cara continua indo para o mesmo lugar. Para falar com Deus, eu tenho que ir a Jesus. Não, ele não faz assim. Mentira minha. Eles vão primeiro a Maria. Maria, eu quero falar com Jesus. Repara o passo que eles dão. Maria, eu quero falar com Jesus. Depois de Jesus, eu quero falar com Deus, Maria. Olha. Jesus não quis nem saber da mãe. Você sabia disso? Sabia não? Quando Maria chegou e disse aos Maria e os irmãos, e Senhor, os profetas, junto de Jesus, os apóstolos, está aí tua mãe e teus irmãos. Foi o que ele disse? Quem é minha mãe? Vocês são meus irmãos. Foi o que ele disse com Maria no vinho. O que é que eu tenho com tu, mulher? Tu não sabe que não chegou a hora? Quem falou isso com Maria foi Jesus, está aqui, ó. Aí eles pegaram
Isso é a história do Brasil, vem desde a época do começo do descobrimento do Brasil, quando veio o jesuíta, que o Jesus roubava as indinhas tudo em tom, e os padres, né? E pegavam o ouro e a prata que tinha no Brasil e roubavam. E a madeira de lei, a madeira Brasil, ao Brasil. É isso aí que eu estou falando. Não fico com raiva de mim não, mas a verdade tem que ser pregada. Ela doa em quem doer. Vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dás hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Olha, meu povo, olha, mostra aqui, aí, para o povo ver. Ó, gente, aqui tem católico, não tem nada com isso. Cada um faça o seu. Olha aqui, meu povo. TikTok, olha aqui o povo que estão aqui, todo mundo adorando a Deus. Mostra aqui Maria, mostra aqui o irmão. Mostra todo mundo, mostra o irmão, mostra todo mundo. Não tenho vergonha de ser mostrado na casa de Deus. Aqui é a casa de Deus, que aqui nós estamos falando o quê? A verdade, doa em quem doer. Em nome de Jesus, pode ligar. Ó, irmãs, eu sei que vocês são católicos.